Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Espiritualidade Independente, mais uma vez. Hoje falando a segunda parte, na verdade, o segundo vídeo sobre aquele texto do Cameron, né? Cameron Day, de 2013, aquele Por que não sou mais um trabalhador da luz. Na verdade, já falando aqui que estou em Lisboa, né? Deve ter reparado aqui atrás de mim, se eu não me engano, é Ponte de Magalhães. Olha só que beleza, um belo dia, já estou aqui para o Despertar Galáctico 1. Olha só, aí conhecendo Lisboa de patinete. Conhecendo não, né, que eu já conhecia, mas revisitando e aproveitei dar uma paradinha aqui e conversar com vocês. Só um fato, eu descobri que o Cameron é na verdade um homem, né? Eu fiquei chamando ela no último vídeo, só para deixar claro aqui então que é um homem. E outra coisa, gente, esse é o segundo de uma série de 4 vídeos. Se você não viu o primeiro, por favor, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do primeiro. Mas procure o primeiro vídeo, tá bom? Para você entender, leia o texto para você entender do que eu estou falando. E mais, gente, não vamos tirar conclusões precipitadas. Eu estou recebendo muita mensagem, muito e-mail em relação a esse texto, sem a gente ter feito a análise com os 4 vídeos e a live que vai vir depois para esclarecer. Aí realmente eu poder dar opinião, poder fazer algumas colocações, tá? Referente ao texto como um todo, não só os pedaços. Eu estou fragmentando em 4 vídeos para ficar um pouco mais fácil a digestão. Ao invés de ser um vídeo de 1 hora, fica 4 vídeos de 15, 20 minutos, tá bom? Fica muito mais fácil. Eu estou com o texto aqui em minhas mãos e vou continuar a leitura então. Basicamente, no último vídeo, a primeira parte do texto que a gente analisou, o Cameron coloca que a Matrix, que ele chama de demiurgo, né? Basicamente engana quem está aqui com a polaridade do bem e mal e tudo mais, e na verdade existem seres ditos bons e seres ditos ruins que basicamente servem fazer o mesmo lado, né, dois lados da mesma moeda, basicamente servem a mesma Matrix, né? Então a gente continua aqui. O título agora é E a Hierarquia Espiritual? Né? Eu vou lendo com vocês e comentando assim como fiz no primeiro vídeo. A maioria dos seres canalizados afirmam ser afiliados à falsa hierarquia espiritual, baseada na luz, que inclui arcanjos, mestres ascensos e ETs positivos. O pequeno segredo sujo é que esses seres são devidos ao demiurgo corrupto e estão travando uma batalha psicológica contra pessoas que não querem ser associadas a nenhuma estrutura religiosa formal. Veja bem, o que ele está falando aqui é que quem não quer se enquadrar na Matrix através das religiões está tendo essa armadilha do demiurgo, da Matrix, que vem através de uma hierarquia espiritual que é baseada na real existente, né? Tudo é um espelho, né? Como é em cima e embaixo, como é lá em cima na Matrix também. Através desses arcanjos, mestres ascensos, ETs positivos, enfim. O que ele diz? Em outras palavras, a nova era é uma operação psicológica multidimensional projetada para canalizar a energia de almas dos crentes desses ensinamentos até os professores ascendidos. Então essa nova era, digamos, essas eras de ouro, é muito atrelada a essa nova ordem mundial do governo secreto. Aí é um adendo meu aqui que a gente pode comentar depois na live. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que essa nova era de ouro, daquele que a gente falou no último vídeo, senta aí, fica esperando, tudo vai ficar bem, né? E não é bem isso. E na verdade as pessoas acabam tendo essa nova era, essas mensagens desses mestres ascensos, esses novos entre aspas, seres que surgiam, acabam substituindo a religião tradicional. Isso acaba virando a religião das pessoas, né? E é exatamente isso que ele está apontando como uma das maiores armadilhas aqui do demiurgo ou da Matrix. E continuamos. Outro dos seus segredos é que a maioria dos chamados mestres ascensos de sua hierarquia nunca teve uma encarnação humana. Esses são seres incrivelmente enganosos que estão jogando um jogo para angariar a energia da adoração. No universo real do não engano, ninguém os adoraria, mas no subuniverso ilusório do demiurgo corrupto, eles são capazes de induzir as pessoas de bom coração e derramar energias de amor, devoção e louvor nelas. Então, disfarçados de mestres ascensos, né, disfarçados de hierarquia do bem, essa falsa luz vem enganar as pessoas que no fundo querem adorar, né? Essa programação da adoração está no nosso DNA. Então é isso aqui que ele está falando. Na verdade, nenhum mestre ascenso de verdade, nenhum espírito de luz de verdade quer uma adoração, quer ser adorado.
né? Isso é uma realidade, e é isso que ele vem falar aqui. Então veja bem que muitas vezes esses seres vêm procurando essa adoração. Então nesses casos, segundo Cameron, é para a gente desconfiar, né? Quanto aos anjos, eles estão mais ou menos na mesma categoria. Eles não estão alinhados com a fonte infinita de toda a criação, mas servem a um menor que se apresenta como criador, o demiurgo corrupto. Portanto, eles não são o que chamariam de anjos. Dentro desse contexto que o Cameron está falando aqui, existem também esses seres que se chamam de anjos ou arcanjos, que também estão enquadrados nessa categoria de seres enganadores, tá? Em homenagem à natureza verdadeiramente enganosa desses seres, dê a eles um título novo, mais preciso, mentiroso espiritual. Então esse é o título agora que o Cameron passa a aplicar no seu texto. E ele continua agora numa nova chamada. O lado escuro faz com que a luz falsa pareça boa. As duas equipes têm que desempenhar seu papel de forma convincente, e a equipe sombria realmente abraçou seu papel de escória vilã, pronta para matar, estuprar, torturar e fazer qualquer tipo de coisa depravada ao qual possa se safar. Isso a gente vê realmente acontecendo no mundo, né? Não preciso nem comentar muito. O lado sombrio é projetado para ser incrivelmente repugnante, de modo que a maioria das boas almas chega a outro extremo da polaridade, até o abraço amoroso de uma das religiões patriarcais da falsa luz, ou a religião da nova era com sua legião de canais e mestres. Gente, aqui a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro, que o mal não precisa se disfarçar para ser mal. É isso que ele está colocando aqui. Então quem é ruim, quem quer fazer atrocidade, faz. E isso é proposital, isso é divulgado propositalmente para a gente ter essa oposição. O que é oposição? Seria a luz ou a falsa luz. Dentro da Matrix, o que o Cameron está comentando aqui, é que dentro da Matrix existem seres que estão ao mesmo lado da moeda, mais uma vez, estou comentando isso, que se disfarçam de luz, né? São os falsos, a falsa luz que ele fala, são os falsos bons, né? Para quê? Para buscar, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla diversas vezes, para buscar adoração, para você entregar o seu poder a outrem, não buscar o seu eu superior interno, que é isso que diz a verdadeira luz, a verdadeira hierarquia universal. Os verdadeiros seres de luz fazem: busque o seu eu interno. Qualquer mensagem longe disso, qualquer mensagem que diga que você não depende de si mesmo, precise de outro, ou de outrem, ou de outra hierarquia, ou de outro ser para ascender e para alcançar o seu Deus interno, está enquadrado como demiurgo e Matrix, ok? E a gente continua. A Terra tem sido um planeta difícil para o demiurgo corrupto controlar totalmente, né? Os seres humanos estavam muito conscientes de sua conexão com a fonte infinita e toda a vida, e essa consciência foi mantida por indivíduos espirituais durante todo o reinado de trevas desse planeta. Isso é verdade. Como essa consciência não poderia ser derrotada por nós, pelas forças das trevas, um plano foi formado para cooptar a natureza espiritual dos seres humanos. Ou seja, aqui ele vai discorrer um pouco de qual é esse plano, mas aquilo que a gente disse um pouco no primeiro vídeo, é conseguir capturar as pessoas que têm uma índole já mais para o lado sombrio, mas também capturar as pessoas que têm essa carência de adoração, mas que estão com um pezinho mais para o lado da luz e acabam caindo nessa armadilha da falsa luz. Então ele continua. Primeiro, as religiões patriarcais foram formadas e impostas ao maior número possível de pessoas no mundo. A gente já vem falando, quem faz o curso Galáctico comigo, é uma novidade escutar de que religião é uma das armadilhas da Matrix. Isso a gente já fala há muito tempo. Eu não sou o primeiro, eu não fui o último a falar isso, né? Quem não aderiu a uma das principais religiões foi pária durante grande parte da história, até o século passado, quando nasceu o movimento teosofista, que estabeleceu as bases para o movimento da Nova Era, surgindo nos anos 50, 60 e 70. O movimento da Nova Era continuou a ganhar impulso, pois atraiu muitas pessoas que se afastaram da hipocrisia da religião patriarcal. Todas as religiões tradicionais, tá, gente? Então as religiões foram criadas, assim, para aprisionar as pessoas, e as pessoas que tentaram fugir dessas religiões tradicionais, principalmente depois dos anos 50, 60 e 70, com essa abertura de consciência, acabou sendo pega por essa armadilha de nova era, né? Uma mensagem, mais uma vez, uma mensagem boa, uma mensagem positiva, que é deturpada pela Matrix para aprisionar as pessoas num outro tipo de devoção. Basicamente é isso que ele está falando.
O demiurgo corrupto parece ter uma resposta fácil para qualquer turbulência interna que os humanos experimentem. Se a religião não serve para apaziguar o indivíduo, então a nova era se dará bem. É tudo igual ao demiurgo, desde que escolhamos um lado que ele controla. É por isso que precisamos transcender os lados todos juntos. Então, a grande história da polarização, Deus, diabo, bem e mal, agora até com religiões e mestres ascensos, né, ditos mestres ascensos e tudo mais, essa polarização, escolher um lado, não escolher o lado do nosso eu interno, o lado do universo, que é o não ter lados, né, mas escolher um lado, bem e mal, e adorar aquele lado. Adoração. Mais uma vez, gente, a última parte do texto analisado hoje diz o seguinte: canalizadores estão sendo enganados. Então, mais uma vez, já no título, eu vou comentar algo que eu já falei em live, que eu falo nos cursos e tudo mais. Muitas pessoas experientes, muitas pessoas que estão há décadas canalizando coisas, pessoas que estão surgindo agora, pessoas que não são tão experientes, pessoas que vão surgir, já estão sendo enganados. Tá? Tomemos cuidado, mais uma vez, utilizando o nosso mental e o nosso cardíaco para ver qual a vibração que aquela pessoa passa uma verdade, passa um conforto, ou passa uma ansiedade, ou passa algo turbulento, né? Então Cameron continua aqui. Eu escrevi um artigo em 2011, então veja, 2 anos antes desse artigo aqui, sobre alguns dos problemas com mensagens canalizadas. Se pode dizer que religião é o ópio das massas, as mensagens canalizadas seriam o ópio da minoria descontente. Toda mensagem canalizada que vem do mentiroso arco espiritual é essencialmente a mesma quando você tira a conversa fofa e o enredo que está sendo usado para transmitir a mensagem. Gente, o Cameron foi genial. Agora ele vai dar um exemplo de como essa mensagem é, um template, digamos assim, para fazer uma mensagem canalizada do demiurgo, ou seja, enganadora, e veja que coisa fantástica. Ele fala assim: aqui está toda a mensagem canalizada moderna, condensada em algumas linhas. Eu vou ler aqui para vocês, e sem dizer nomes, sem dizer canais, sem dizer textos, vocês cheguem à conclusão de vocês, se não é sensacional esse template que o Cameron fez aqui. Eu vou ler para vocês. Queridos, vocês são muito amados por todos nós no arco espiritual. Ele coloca entre parênteses aqui, mentiroso. Desejamos nos reunir com você, pois somos sua família há muito tempo perdida. Permaneça forte e segure a sua luz, porque em breve tornaremos nossa presença conhecida. Você já ouviu isso antes? Continue esperando. Aí entre parênteses aqui ele coloca, sofrendo, né? E torcendo para que possamos resgatá-lo da sua situação. Quando chegar, construiremos uma idade de ouro para você na Terra. Alguém já ouviu uma mensagem assim, gente? Veja bem, essa é uma verdade com muita mentira dentro. Aonde é a mentira? A mentira aqui, gente, é: espere, permaneça forte, continue aí sofrendo. A gente vai te resgatar, a gente vai chegar aí para fazer uma idade de ouro. Quando, na verdade, o nosso foco deve ser interno, não é esperar nenhum ser vindo de nenhum lugar da galáxia. Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Essa é uma frase do Corey Goode, que eu adoro repetir, e ela é muito verdadeira. As pessoas que eu comento aqui no canal, o Hélio Couto diz isso, o Rodrigo Romo diz isso, eu digo isso, a Karina Greco diz isso e tantos outros, gente. É focar no eu interno. E o último parágrafo aqui, da análise do texto de hoje, o Cameron diz o seguinte: eu costumava pensar que essa desinformação desagradável, vinda de Arcanjo Miguel, Saint Germain, etc., foi o resultado de uma interferência do lado escuro tomando conta dos canais sem que eles percebessem. O que eu não entendi naquele tempo é que as transmissões dos seres verdadeiramente positivos não estavam sendo interceptadas e corrompidas pelo lado sombrio, mas as mensagens vinham de seres da luz falsa e do mentiroso arco espiritual. Veja bem, o que ele descobriu, que a gente pode constatar também, é que não é que essas mensagens vêm de seres iluminados e essas mensagens estavam sendo interceptadas por seres malignos, não é isso. Esses seres estavam vindo da falsa luz, seres, entre aspas, malignos, que se passam por seres iluminados, o que é muito fácil fazer para esses seres, né, já mais evoluídos, já com mais consciência, já com mais conhecimento que nós. É muito fácil se passar
por cordeiro, né? Sendo um lobo, né? Muito fácil para eles, muito. E a gente se engana fácil, né? A humanidade é tão carente, a gente é tão carente de atenção, a gente é tão carente, a gente precisa de uma referência, de um mestre, de alguém para adorar. E aí que está a chave da gente se perder. Então, gente, batendo na tecla mais uma vez. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, e depois no texto, no próximo vídeo, nos próximos 2 vídeos que eu vou fazer, e na live, a gente vai bater muito nessa tecla. É a procura do eu interno. Para concluir, gente, ele não está falando aqui que a luz não existe, ele não está falando aqui que ou São Germain, ou Arcanjo Miguel, ou hierarquias boas não existem, não é isso que ele está falando. Ele está falando que dentro da Matrix, a própria Matrix, ou Demiurgo, está se disfarçando de luz e criando essa polaridade. Mais para frente ele vai explicar, inclusive, a gente já falou aqui no canal algumas vezes, a diferença da comunicação com o ser dito da luz e com o ser que se disfarça sendo da luz. Você vai ver que aquilo que eu falo do mental e o cardíaco é exatamente o que ele fala. O que esse ser está te passando? É uma angústia? É uma euforia? Ou é uma calma? Ou é um equilíbrio? Entendeu, gente? Esse é o segundo vídeo do Porquê Não Sou Mais um Trabalhador da Luz, do Cameron. E eu volto semana que vem, ou alguns dias, com o terceiro vídeo e encerrando o quarto vídeo nessa série, analisando esse texto, e depois a gente vai fazer uma live respondendo as perguntas de vocês ao vivo, debatendo isso. Espero que vocês estejam gostando, a gente está lendo esse texto junto e o pensamento realmente vai ser concluído no final dos 4 vídeos, tá bom, gente? Obrigado mais uma vez, um beijo, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.